dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, abençoado. Bom dia, abençoada. 6h58. Bom dia, Arnaldo. Acordando cedo, Arnaldo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo, Raulino Sampaio. Vão chegando, bem-vinda, Mari. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Rita. Bem-vinda, Vanessa. Vanessa Radic tá acordando cedo. Vanessa, você veio antes da gente pra praia, hein, Vanessa? Me conte aí como foram as férias, Vanessa, na primeira turma. Bom dia, bom dia, bom dia, Joana. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Live hoje diretamente do Gran Paládio, na beirada da praia hoje. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Alexson. Estamos aqui na praia. Olha o visual, galera. Deixa eu virar a câmera para vocês verem o visual aqui. Olha onde a gente vai fazer live hoje. Meu amigo Magro Vieira. Bom dia, bom dia. Olha o visual onde vamos fazer a live hoje. Visual fantástico. Que lugar maravilhoso. Se você não se qualificou, precisa se qualificar para a próxima. Bom dia, bom dia, bom dia. Vão chegando. Vanessa. Ô Vanessa, eu me inspiro em você, Vanessa. Todo dia você tá agarradinha aí também. Parabéns aí pela contribuição que você traz aí todos os dias na internet. Bom dia, meu povo. Vamos começar a nossa live daqui a pouquinho. 7 horas em ponto a gente começa. E hoje eu quero ouvir bastante gente. Quem já veio para a primeira turma das férias, para quem tá aqui agora no Gran Paládio. Se você estiver aqui no Gran Paládio, vem aqui para a praia aqui hoje ao vivo aqui. Belezinha? Então vamos lá. Vamos tirar a música. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Vamos chegar na nossa live. Hoje a gente vai ter a live com esse visual aqui, ó. E não é tela de fundo, é o visual aqui do Gran Paládio. Vai ser uma live hoje muito abençoada, tenho certeza que a gente vai sair daqui muito mais fortalecido. Beleza? Deixa eu dizer uma coisinha pra vocês. A gente começa essa música hoje. Deus de promessas, quem escolheu foi a membro da equipe de presidente Sheila Coelho. Sheila hoje acordou 4 horas da manhã para a gente poder fazer uma caminhada. Já viemos fazer aqui, ver o nascer do sol. Eu, Magno, a Érica, a Rico lá de Campinas. Uma galera estava aqui hoje antes das 7 horas, antes 5h30 da manhã, antes das 5h30, a gente já estava aqui fazendo a live. Bom dia, Vera, bom dia, Jamar, diretamente de Florianópolis, a galera de Florianópolis está chegando aqui também e vamos começar a nossa live. E a gente começa sempre com um versículo bíblico, eu estou sem a minha Bíblia aqui, mas eu copiei aqui e coloquei no celular. E o versículo bíblico, galera, é uma passagem muito conhecida, que está ali no livro tanto de Marcos como de Lucas e de Mateus também. Aí você fala assim, você está dizendo para mim que tem uma passagem bíblica que repete em 3 evangelhos diferentes? Tem. A mesma passagem bíblica se repete em 3 evangelhos. E para que repete a mesma passagem bíblica? Para a gente aprender melhor, que a gente aprende com a repetição, né? Só por isso que essa passagem bíblica, e é uma passagem bíblica sobre a filha de Jairo, né? E eu quero ler só 3 versículos, depois a gente contextua um pouco sobre a história, tá? E essa passagem bíblica aqui está em Marcos 35, 36 e 37. Marcos 5, 35, 36 e 37. Bem-vinda, minha amiga Vanessa Merluzzi. Vanessa, eu já vi você aqui no Gran Paládio, mas a gente não encontrou ainda no Gran Paládio, mas eu já vi você fazendo um workshop por aqui. O versículo bíblico está em Marcos 5, 35, 36 e 37, que diz o seguinte: e estando ele ainda falando, era o Jairo, tá? O pai da menina que tinha morrido. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: preste atenção, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Beleza, galerinha, vamos falar um pouquinho aqui desse texto bíblico para a gente entrar na nossa live. E hoje a ideia aqui, a gente vai falar um pouco de foco, determinação, vamos falar de resiliência, é lógico, além de ter as metas bem claras. E eu quero ouvir várias pessoas que se qualificaram para as férias, o que fizeram, que dicas que podem dar para ajudar para qualificar para as próximas férias.
Mas essa passagem bíblica, só para a gente entender um pouquinho aqui, vou pegar aqui uns 5, 6 minutinhos para a gente comentar os pontos principais dessa passagem bíblica, onde um cara principal da sinagoga seria... O que seria um principal da sinagoga no dia de hoje? Algum líder forte, sei lá, o presidente, o juiz da sua cidade. Vamos imaginar que seja o juiz da sua cidade, uma pessoa importante aí na sua cidade nos dias de hoje. E esse cara chamado Jairo, ele era o principal da sinagoga, um líder lá, e a filha dele estava doente e ele ficou sabendo de Jesus, e aí ele foi atrás de Jesus. Então a primeira coisa que a gente aprende com essa história bíblica é que quando você estiver perdido, quando você estiver sem rumo, quando você não sabe o que fazer, é hora de pedir ajuda, tá? Pedir ajuda para quem? Para quem tem resultado. Essa é a primeira regrinha. Então vai lá, pedir ajuda para quem tem resultado. Número 2 que a gente aprende com essa passagem bíblica é que quando ele encontrou com Jesus, né, que ele encontrou a solução, alguém chegou e falou assim, ó, já está perdido, não tem mais o que fazer, sua filha já está morta. E quando Jesus falou para ele, não temas, crê somente. Eu quero dizer para você, independente do que você está passando agora, independente da dificuldade, independente do que você está vivendo, independente do que está acontecendo na sua vida, e nessas férias que nós estamos aqui no Gran Palladium, os maiores produtores da Herbalife estão aqui nessas férias. Já tivemos uma turma que veio no dia 2 e outra turma agora no dia 7, tá? E deixa eu dizer uma coisinha para você, tem bênção sem fins. O louvor de hoje fala de promessas, né? Tantas coisas boas vão acontecer na nossa vida e a gente precisa acreditar nisso. A gente não precisa temer o que nós estamos vivendo agora e a gente precisa, na verdade, crer somente que tem um futuro extraordinário, um futuro abundante para mim e para você. Galera, nós vivemos num país de 200 milhões de habitantes. 60% ou mais está acima do peso, né? E a pergunta é, o que você está fazendo com esse potencial todo de mercado? E às vezes a gente desiste porque um cliente fala que não quer, um cliente fala que vai querer depois e vai e compra de outra pessoa ou não compra na sua mão. Então deixa eu dizer para você, a gente precisa acreditar, né? Quando a gente tem uma empresa, por exemplo, que dá o suporte, uma empresa com renome mundial, com mais de 45 anos no mercado, mais de 95 países, a gente tem que entender que esses fatos são suficientes para mostrar para a gente que a gente está no caminho certo. Quando a gente leva para o lado espiritual, quando Jairo chegou a procurar Jesus, é porque Jesus já tinha feito muitos milagres, né? E o que Jairo viu? Opa, alguém tem resultado, eu vou atrás do resultado. Outra coisa que a gente aprende com essa passagem bíblica é que Jesus podia ter falado assim, ó, galerinha, ó, vão sair daqui, tem uma multidão, o texto fala que tem uma multidão, né? Inclusive, faz parte desse texto aí a mulher do fluxo de sangue. E o que aconteceu? Que Jesus, na hora, em vez dele, podia falar assim, ó, galerinha, vão ali que eu vou fazer um milagre ali. Vamos ali agora que eu vou ressuscitar uma menina para o meu nome ser glorificado, todo mundo saber que eu sou o Bambambam. Mas Jesus não fez isso. Ele escolheu lá três pessoas apenas para poder segui-lo. E isso tem muito a ver com a nossa vida, sabia? Às vezes você quer reunir muita gente e às vezes a gente precisa escolher pessoas que pensam mais ou menos igual a gente. Pessoas que compactuam da mesma ideia, da mesma filosofia, têm os mesmos desejos, metas e objetivos. Então, deixa eu dizer para você, eu não sei se você às vezes está sozinho aí, sozinho é difícil, sozinho você pode até ir rápido, mas se você quiser ir longe, você precisa de ir junto com alguém. Então a dica que eu dou para você, usando esse texto bíblico aqui, onde Jesus escolheu algumas pessoas, para poder no dia a dia te acompanhar, fazer um projeto junto com você. Você se está aqui nas férias agora do Gran Palladium, a dica que eu quero dar para você se está aqui nas férias, pega um grupinho aqui de pessoas que moram perto da sua casa, ou hoje com a internet você pode fazer chamada de vídeo, um grupinho de 3, e sai daqui com um plano montado, tá? E não é um plano montado para qualificar apenas para as próximas férias, porque aí você faz com pontuação pessoal, né? Mas é um plano para você mudar de nível, para você crescer, para você estar nas próximas férias, na pior das hipóteses como Get. Galera, deixa eu falar com você, mete o dedo no aviãozinho aí, porque a gente pode sair daqui hoje definido, todo mundo, a mudar no mínimo de um nível. Já imagina que todo mundo chega a Get? Inclusive para quem está chegando agora, pode ser que você está no nível de Get e chegue no nível de milionário, é possível chegar no nível de milionário. E também é possível chegar no nível de presidente. Já imaginou como que seria as suas férias do ano que vem se você tivesse nas próximas férias
como nível de presidente. Galera, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Eu não qualifiquei por Signature, mas os presidentes da Herbalife estão tendo um tratamento aqui. Ontem teve sessão de foto só para presidente. Aí levaram lá, né, eu não sei, Signature também pode ser que tenha, eu não sei. Mas dos presidentes, aí um cara só para dar uma atenção para os presidentes, levou para lugares diferentes, para tirar foto, para poder, e manda assim, dá beijinho aí na esposa, faz um carinho, dá um abraço nela, faz um aconchego. E aí nós tiramos muitas fotos. Depois disso, fomos para uma massagem. Eu sei que a galera do Signature ganhou a massagem, mas nós presidentes, nós nem qualificamos, né? Alguns presidentes, que alguns qualificaram, nem todos os presidentes se qualificaram para estar no Signature, mas ganharam também lá. Não estou falando que você não tem que qualificar para o Signature, inclusive tem que qualificar para o máximo, né? Agora, uma coisa, né, é eu aqui falando que eu ganhei as massagens sem estar qualificado, né? Eu ganhei como presidente. Agora, se eu estivesse aqui falando para vocês, ó, eu ganhei as massagens, tive tratamento de Signature e ainda sou presidente, é muito mais forte. E esse negócio nosso não é um negócio apenas de motivação, mas é um negócio de inspiração. Então, minha dica para você é que você saia dessa live aqui hoje decidido que você vai inspirar a sua equipe, você vai inspirar sua família, seu filho, sua esposa. Sai daqui decidido hoje que você pode tomar decisões hoje que podem mudar a sua vida completamente nos próximos anos. E eu quero só finalizar, não fala no texto bíblico que nós lemos, mas no final da história, Jesus, Tiago, Pedro e João, né, os três foram lá para a casa do principal da sinagoga. As pessoas, quando eles passaram na sala, as meninas, as pessoas estavam rindo, estavam chorando, mas quando ele entrou e disse que ia curar a menina, as pessoas começaram a rir deles. E as pessoas vão rir de você, às vezes vão rir de você porque você está falando que você consegue, que você é capaz, que você vai qualificar para as próximas férias, que você decidiu hoje que vai chegar como Guedes, como milionário, como presidente nas próximas férias, e tem gente que vai rir de você, não vai acreditar. Mas deixa eu dizer para você, independente do que você está vivendo agora, a gente tem, bem dizer, um ano ainda. Na verdade, nós temos 9 meses até o final do ano para se qualificar para as próximas férias e dá para mudar de nível sim. E a última coisa que eu quero falar sobre essa passagem bíblica é que lá no finalzinho de tudo, né, depois que Jesus fez a oração, ressuscitou a menina, ele falou para os pais da menina, agora deem de comer para ela. Então tem a parte de Jesus e tem a nossa parte, né? Deus, ele geralmente já colocou o chão pra gente. Deus já colocou alguém aí na rua, um motorista de Uber, uma secretária doméstica, um gerente de banco, um empresário, uma estudante, uma dona de casa, um dono de oficina mecânica. Deus já colocou essas pessoas aí na rua e a pergunta é, você está gerando contato? Você está falando com elas? Você está, como diz o Magno Vieira, você tem a boquinha nervosa para estar falando para as pessoas o tempo todo sobre o produto, sobre a oportunidade de negócio, literalmente como mudar a vida das pessoas? Eu queria que você pensasse nisso aí. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa live. Hoje é a nossa live de número 1301. Galera, é live pra caramba. Tem 2 lives que eu não subi ainda, porque a internet aqui não é uma das melhores. E eu geralmente subo a internet por esse telefone meu aqui, ó. Mas eu vou subir hoje, eu já baixei, só falta subir. Vou subir a live de segunda, vou subir a live de terça e vou subir a live de quarta-feira, que é hoje que nós estamos fazendo agora, beleza? Eu já queria ouvir alguém que qualificou para as férias ou na primeira turma, ou alguém que qualificou para as férias agora na segunda viagem, que está aqui no Gran Paládio agora. Aperta o sinalzinho demais aí que eu queria que você desse depoimento. Gente, olha o visual aqui de onde a gente está fazendo a live hoje. Então, você que está aqui nas férias, quem é que está nas férias, aperta o sinalzinho demais aí para mim, para você poder dar o seu depoimento aqui. A gente quer ouvir alguém que está nas férias e possa contar pra gente como está sendo essas férias, contar pra gente o que fez para se qualificar, porque às vezes uma dica sua pode ajudar alguém a se qualificar para as próximas férias, beleza? Mariano, estamos com saudade de você, Mariano, aqui nas férias. Vamos lá, vamos ver alguém que se qualificou para as férias. Aqui ainda estamos com claridade. Deixa eu mudar aqui, galerinha. Deixa eu chamar alguém aqui. Quem é que qualificou para as férias? Por favor. Magno Vieira, meu assistente de palco aqui. Vamos ver se a gente arranja uma sombrinha aqui. Eu acho que a gente não vai conseguir sombra. Deixa eu dizer para você, você que está assistindo. Vamos ver se a gente arranja uma sombra aqui. Você que está aqui no Gran Paládio, diz pra gente aí se você qualificou para as férias. Deixa eu pôr até de ladinho aqui.
Deixa eu virar aqui para a gente poder ver se a gente consegue ficar uma imagem mais clarinha aqui. Belezinha? Deixa eu ver, tem alguém que qualificou para as férias, que está aqui no Gran Paládio e que quer dar seu depoimento? Deixa eu ver se eu vejo, deixa eu apertar aqui, deixa eu ver se eu chamo alguém aqui, que eu sei que está aqui nas férias. Alexandre Carneiro, meu amigo, bom dia, bom dia, bom dia. Adriano, eu vou chamar... Adriano, aceita aí, Adriano, que eu não sei onde você está. Eu já vi o Adriano hoje caminhando, era 6 horas da manhã. Adriano estava aqui hoje. Vamos ver se Adriano vai aparecer aqui para dar o depoimento dele. Adriano, já mandei o convite para você, Adriano. Adriano recusou, rapaz. Eu vou denunciar logo o Adriano aqui. Adriano recusou. E eu vi Adriano hoje andando na praia antes das 6 horas da manhã. Deixa eu ver se eu acho mais alguém aqui. Belezinha. Tá bom. Quando aparecer alguém aí que quiser dar o seu depoimento na live, aperta o sinalzinho de mais aí que eu vou chamar alguém para dar o depoimento aqui, beleza? Galera, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui nessa live. Se você me perguntar, Wellington, se eu quiser me qualificar para as próximas férias, o que eu devo fazer? Eu quero falar de algumas coisas aqui hoje para você se qualificar para as próximas férias, para você sair daqui decidido que você vai mudar de nível e que, na pior das hipóteses, vai qualificar, no mínimo, a Get, mas pode ser a Milionário e pode ser a Presidente. E hoje eu quero acabar a live mais cedo, tá? Vou acabar a live hoje às 7h50, porque 8 horas eu quero estar lá no café da manhã do hotel, tomando café junto com a Sheila. Depois a gente vai voltar aqui para a praia de novo. Hoje nós vamos passar o dia inteiro aqui no Gran Paládio, aqui na área de praia do Gran Paládio, beleza? Então você que está chegando aí, se quiser dar o seu depoimento, por favor, aperte o sinalzinho de mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem algumas coisas que são muito importantes se você quer qualificar para as próximas séries, tá? Eu quero falar hoje de foco, quero falar de determinação, quero falar de resiliência, podemos falar também de persistência. Agora, a primeira coisa de todas, se você quer qualificar, Alexson, vamos chamar Alexson então aqui para a gente começar. Alexson, vou mandar o convite para você, Alexson. Alexson jogou beach tênis ontem, galera. Deu um show no beach tênis. Ontem teve beach tênis aqui, inclusive eu fui um dos coordenadores do torneio de beach tênis que teve aqui no Gran Paládio. Hoje vai ter mais ainda torneio. Oi, Alexson, bom dia, Alexson. Tá acordando cedo, hein? E aí, Alexson, não tô te ouvindo. Será que o seu som tá fechado? Tá meu... Será que o... Alex, ótimo. Eu acho que o seu som tá fechado. O microfone tá fechado aí, não? Não estou lhe ouvindo. Não estou lhe ouvindo. Me ouvindo? Alexson, tudo bem? Faz uma coisa, acho que sai e volta de novo, porque é só eu que não estou ouvindo o Alex, ou mais ninguém está ouvindo o Alex. Deixa eu abrir um outro WhatsApp, um outro celular meu aqui, que tenha... Deixa eu abrir um outro celular meu que tenha Instagram, para eu ver se só eu não estou... Tá sem som, Alex. Não é só eu que não estou te ouvindo, não. Tem outras pessoas que não estão te ouvindo. Sai, depois dá uma olhada aí, sai da live, volta e vê se o seu som tá aumentado aí. Vê se o som tá... Opa, estão ouvindo, estamos ouvindo. Ouvindo. Galera, peraí, calma, Alex, calma, já sei o que é. Eu estou com fone de ouvido. Tá aqui, ó. Oi, Alex. Bom dia! Agora sim, rapaz! É que eu tava com som de ouvido aqui, fone de ouvido. Ótimo dia, Alex, galera. Fala primeiro de onde que você é, o que você fazia antes e as suas insatisfações antes da Herbalife, só pra galera te conhecer. Então, pessoal, nós somos na verdade, eu sou de Governador Valadares, Minas Gerais, mas hoje nós moramos em Ipatinga, região do Vale do Aço, né? Como diz, quase conterrâneo do nosso amigo aí, o Wellington, né? Do Prata. E antes a gente tinha empresa de informática, gostava do que eu fazia, mas estava insatisfeito, né, com os meus ganhos, com o estilo de vida. Depois de frequentar um ambiente como esse aqui, você vê como que eu estava ruim de estilo de vida. Não viajava para lugar nenhum, nem para Guarapari, como diz o bom mineiro, né? E depois da Herbalife, realmente tudo mudou, né? Igual está aqui hoje com a turma, lugar realmente fantástico, um resort all inclusive, realmente maravilhoso. E Alex, fala pra gente como está sendo esse dia aqui e como foi a sua atuação ontem no beach tênis.
Rapaz, muito bom, né? E realmente recomendo, recomendo. O beach tênis, rapaz, eu tinha só feito um treino só, um jogo. Eu tenho amigos que eu sou do esporte, né? Eu gosto de jogar uma peteca, gosto de jogar vôlei, mas tinha um amigo que chamou para uma aula experimental. Eu tinha feito uma aula experimental e um jogo lá no dia e nada. Eu falei assim, mas eu quero participar, quero estar junto com a turma né, a galera. Ontem tinha hype disponível lá, hype com os presidentes. Quem estava preparando meu hype era o Igor Cruz. Eu até achei que ele estava meio Rapaz, devagar no hype, né? já imaginou quando o Igor crescer, o trabalho que ele menino vai dar? Nossa. Aí o Hélio organizando, eu falei assim, tem que estar no meio dessa turma. Então, eu gosto do esporte, falei assim, Rosário, eu quero praticar o esporte, vou entrar. Ó, e saí na terceira fase, fomos pro tie-break, no último ponto do tie-break disputado ainda, viu? Mas você Então, passou, assim, você foi bem, que eu não passei nem da primeira fase, então você está melhor do que eu. Alexa, me diga uma coisa, dá uma dica aí. Vocês trabalham com Espaço Vida Saudável, a Rosângela já esteve aqui na live, fazendo live. Fala pra gente dicas que você pode dar para que as pessoas possam qualificar para as próximas férias do ano que vem. então, o Wellington, eu falo que é a primeira coisa. O sucesso ele está nos detalhes. O sucesso é feito de detalhes. Você tem que estar conectado nos detalhes. E o que eu fiz para essas férias? Primeiro, focar nas estratégias. Você acredita, Wellington, que às vezes tem gente que fez a pontuação, mas aí às vezes não tinha feito um supervisor. É a Balife Verdade. avisando isso, que faltava esse detalhe, você focar ali para qualificar alguém e tal. Então, todas as férias, ela tem os detalhes. E a gente precisa, para jogar o jogo, entender a regra do jogo. Então, ontem, por exemplo, o beach tênis, eu tinha uma noção de aula instrumental, já vi torneios de beach tênis, então você tem que ter. Todo jogo, né, tem que saber a regra e onde que faz o ponto, né? Onde que você avança. Então, tem que saber a regra do jogo. E aí, galera, olha, todo mundo tem chance de qualificar para as próximas, porque tem a pontuação acumulada. Né? Teve gente da minha turma que queria estar nas férias, mas às vezes tinha perdido a pontuação de um mês inicial, não tinha como, não tinha Sim. acumulado. Esse Então, ano pode. olha, esse ano pode. Então, eu falei, ó, até outubro, que não é o ano todo, né? Realmente focar. E para quem está chegando novo agora, é muito mais simples. Né? Não vou falar que é fácil, mas é muito mais simples. A pontuação é bem menor do que a nossa. Então, é focar, olhar os detalhes, junto com a pessoa que está te mentorizando aí, que vai te mentorar, né? E você realmente focar ali que dá para fazer, com certeza. Igual você falou desse mercado aí, fantástico. Nós temos aí as pessoas precisando dos nossos produtos. Eu sei que eu converso com as pessoas, em cada 10, 6 precisam só da questão do peso. Fora energia, disposição, foco, concentração, que é agora a pegada do rádio. Né? Alex, Então é isso obrigadão, aí. meu irmão. Deus te Valeu. abençoe. E daqui a pouco, se você não estiver fazendo nada, vamos tomar café junto. Daqui a pouco eu estou aí na praia. Eu quero passar Hoje, amanhã na também, hoje, praia também. hoje eu vou passar também. Eu vou lá tomar café e volto aqui pra praia. Eu vou passar o dia inteiro aqui na praia hoje. Um Beleza. abraço, meu irmão. Fica com Deus. Valeu. Até Galerinha, mais. já começamos a nossa live diretamente com o Alex de Ipatinga. Beleza, então vamos lá. O Alex acabou de falar agora. As férias têm, bem dizer, duas regrinhas, só apenas duas regras. Uma, fazer uma determinada quantidade de produção pessoal. Nós temos alguns níveis, tá? Mas tem a produção pessoal. Então, a primeira coisa é essa. E número 2, qualificar supervisores de primeira linha. Então, ou seja, a primeira coisa, você tem que escrever agora aí. Escreve aí qual é a meta, qual a qualificação das férias, qual a regra do jogo. Então, escreve lá, fazer pontuação pessoal. Quantos pontos? Aí você já vê quantos você já tem agora. O acumulado, geralmente é 30 mil pontos, se eu não me engano, para supervisores, tá? E aí você vai colocar, já pega o que você tem, vamos imaginar que você é 30 mil pontos, você já tem agora aí, sei lá, 6 mil pontos. Até agora você só tem 6 mil pontos. Magno Vieira e Urso fizeram mais de 9 mil no mês passado. Mas vamos imaginar que você só tem 6 mil pontos, ou então falta 24 mil. 24 mil você vai dividir 24 mil daqui até o final do ano, né? Mais 9 meses aí, né? Abril até dezembro. Faz essas contas todas e divide e parte para cima. Hoje nós vamos pegar dica aqui na live de vendas, vamos pedir dica de recrutamento para as pessoas poderem sair daqui já com um plano pronto, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa é você ter a meta clara. Então isso é fundamental. Não adianta nada você ter foco, persistência, determinação, resiliência, se você não tem a meta clara. Se você não sabe o que você quer, qual que é a regra do jogo?
né? Você precisa saber a regra do jogo. Então, é importante demais. Você sabe por que a maioria das pessoas às vezes não qualificam na Herbalife? Deixa eu te falar uma coisa. Por dois motivos as pessoas às vezes não qualificam e não crescem dentro do plano de marketing da Herbalife. Número um, que é a mais importante de todas, as pessoas não acreditam. Elas não acreditam que elas são capazes, que elas podem. Elas acham que o outro consegue, o outro pode, o outro tem habilidade, o outro tem dom, o outro tem talento, mas eu não tenho. E esse é o maior erro, né? E se alguém me pergunta, se Wellington, tem algo difícil na Herbalife? Eu falo assim, tem. Duas coisas na Herbalife. Número um, acreditar que você pode, você consegue. E número dois, você tem que trabalhar. Essas são as coisas difíceis, né? Se você falar comigo, mas eu não tenho medo de trabalho, então tá bom, então você já cumpriu uma das regras. Então você vai precisar da segunda, que é a mais importante, que é acreditar que você pode, que você é capaz. E a maioria, galera, deixa eu dizer para você, isso eu sei que parece muita bobagem, muito banal, mas a maioria das pessoas não conseguem realizar as coisas na vida é porque não acreditam. Eu sei que você fala assim, Wellington, mas isso é mentira, não funciona. Mas é assim. As pessoas não acreditam que podem, as pessoas não acreditam que conseguem, as pessoas, elas não sonham mais. E eu não conheço ninguém, nenhuma pessoa que foi bem-sucedida na vida, no esporte, na política, como inventor, como empresário, como qualquer coisa que não era um grande sonhador. É uma pessoa que imaginava que podia, que conseguia, e essa pessoa não existiu. Então, primeira coisa é você ter clareza nisso. Depois, você precisa ter foco. Ó, já quero ouvir mais alguma pessoa, hein? 7 horas e 24 minutos, mete o dedo no aviãozinho aí, que hoje a gente está fazendo a nossa live diretamente. Deixa eu virar a câmera aqui, ó, só para você ver de onde que nós estamos fazendo a live hoje. Falei, galera, olha esse visual aqui. Imagina bem fazendo a live aqui. Tem uma galerinha aqui, ó. Tem o Magno Vieira, tem aqui meu amigo Newton. Newton, já vou ouvir você agora, tá bom? Vera, deixa eu dizer para você, a gente vai ouvir o Newton aqui agora, como está sendo essas férias. O Newton, um dos maiores produtores da Herbalife do estado de São Paulo, já foi top várias vezes. Newton já esteve na live com a gente 2 vezes, inclusive, e a gente vai ouvir o Newton daqui a pouquinho. Mas deixa eu dizer para você, tem que ter foco. Não dá para a gente ser bem-sucedido em área nenhuma, no casamento, nas finanças, na saúde, no relacionamento, em nada, se você não tiver foco, né? Quando eu falo foco, galera, tem que pôr uma viseira assim, ó, e não distrair. Foco mesmo. Tem um livro chamado O Poder do Foco. Eu sugiro vocês lerem esse livro. A primeira vez que eu ganhei esse livro em espanhol, tirado cópia ainda xerox, tá? O cara tirou uma cópia de um livro e me deu esse livro há mais ou menos uns 18, 20 anos atrás. Foi em 2005, quando eu fui no México a primeira vez. Exatamente 20 anos atrás, alguém me deu esse livro em cópia. E o Poder do Foco fala que eu e você, se a gente quer chegar em qualquer lugar, a gente precisa estar focado ali, ó. E tem muita distração. Galera, eu estava comentando aqui agora, mais ou menos, era 6h30 da manhã, com o Magno e com a Sheila Coelho, sobre criação de filhos hoje. É muito mais difícil do que criação de filhos há 30, 40 anos atrás, no meu caso, há 55 anos atrás, quando eu tinha 5 anos. Sabe por quê? Porque não tinha esse monte de distração. Hoje, criança de 5, 6 anos já tem celular, já tem ali um tabletzinho, e as pessoas se distraem, é muita distração. E a maioria das pessoas, às vezes, pega um WhatsApp para poder responder uma mensagem e começa vendo uma mensagem dos outros, e aí, daqui a pouco, começa a stalkear o Instagram dos outros, e depois muda para o YouTube, e depois vai lá para o LinkedIn, aí depois vai para o TikTok, e as pessoas se distraem, e as pessoas não têm foco, e não tem como, tá? Então, quer uma dica minha? Define as suas ações primeiro, define as suas ações, o que eu preciso fazer no dia de hoje? E deixa eu dizer para você, a gente tem muito mais coisas para fazer do que tempo, tá? Então, eu sugiro você, todos os dias, quando você deitar, você já escrever 3 coisas que você vai fazer no outro dia. Sei lá, vou prospectar, vou fazer venda, vou trabalhar recrutamento. Define primeiro 3 coisas que você vai fazer no outro dia. Falar nisso, galera, estou vendo aqui o Jean aqui na live. Ontem eu ganhei de presente um vinho da Samira, lá de Santa Catarina, e do Jean. Eu estava no jantar, eles chegaram com um vinho lá para mim, falando, agradecendo pelas lives, o que as lives têm feito na vida deles, no negócio,
que deram para eles um novo significado. E a gente fica muito feliz, né? Não pelo presente, o presente é bom sim, mas porque a gente está fazendo mudança na vida de outras pessoas. Então, deixa eu dizer para você, se você não tiver foco, se você não tiver ali, ó, fica ali concentrado mesmo, tem que pôr uma viseira assim, ó, tipo burro que não olha para os lados, faz as 3 ações. Então, eu quero fazer 3 coisas no dia de hoje, por exemplo. Você escreve as 3 coisas que você quer fazer e para essas 3 coisas você escreve 3 ações. Então tá, eu quero falar com 20 pessoas hoje. A minha meta hoje é falar com 20 pessoas. Você pode falar 20 pessoas entregando convite pessoalmente, que eu gosto disso aí, porque você cria conexão com as pessoas olhando nos olhos, entregando um panfleto na mão. Você pode fazer isso pelo WhatsApp, mandando pelo WhatsApp alguém, oi, tudo bem? Uma conversa intencional, não só parar no oi, tudo bem, mas uma conversa com o objetivo de venda, de recrutamento, ou de criar relacionamento, criar uma conexão. E número 3, você pode fazer isso no Instagram, por exemplo, né? Mas você precisa definir o que você quer, 20 pessoas, e como que eu vou fazer isso aqui? Beleza, vou fazer uma venda de produto hoje. Não importa, galera, quando eu falo uma venda de produto, não importa se é um shake, se é um T90, se é um desodorante. Mas quando você coloca uma venda e você faz uma venda, você se sente poderoso, você se sente forte, você viu que você é capaz. Aí tá bom, vendi um desodorante, agora eu vou vender, quem sabe, um shake. E aí trabalha para vender um shake. Um shake já vale 10 desodorantes, mais ou menos. Opa, vendi um shake, representa 10 desodorantes. Opa, vendi já um shake hoje. Coloca uma meta aí, vou vender um programa, Shake Shine no Treve. Opa, vendi Shake Shine no Treve. Coloca uma meta aí agora. Vou vender, por exemplo, agora um T90. Nem que seja um T90 para o cara só no café da manhã ou só no jantar. Mas é importante você fazer isso aí. Samira, muito obrigado pelo presente. Então, deixa eu dizer para você, é importante você entender isso. A gente está falando de foco. E para isso você tem que estar bem definido o que você vai fazer. Porque se você não tiver, primeiro, a clareza do que você quer, né? Não tiver as metas bem estabelecidas. E se você não tiver foco, não adianta nada você ter as metas, mas você não está focado ali, você não está concentrado naquilo ali. E Wellington, e até quando eu tenho que tentar fazer algo até que dê certo? Não sei se vai demorar 1 mês, 1 ano ou 10 anos. Mas deixa eu dizer para você, os últimos 10 anos se passaram para todo mundo. A pergunta é, essa semana agora eu estava conversando com o Antônio Zambuja. Diz ele que há 20 anos atrás, no ano de 2005, num evento que teve lá em Atlanta, nos Estados Unidos, nos 25 anos da Herbalife, diz que o Pedro Cardoso falou com esse Antônio, em vez de você querer aprender inglês rápido, cara, apoie uma meta aí de aprender inglês em 10 anos, você ficar craque em 10 anos, e se passaram 20 e o Toninho hoje nem fala inglês. Então, deixa eu dizer para você. Agora, imagina se ele tivesse aprendido inglês nos últimos 10 anos. Como que estaria hoje? Isso vale para mim, vale para você. A gente precisa entender que o nome desse jogo não é uma corrida de 100 metros. Esse é um negócio de fazer para longo prazo. Isso é uma maratona, tá? Beleza? Deixa eu ouvir meu amigo Newton. Newton, vem aqui, fala para a gente aqui, primeiro, o que você fazia antes de satisfações, um dos maiores produtores hoje da Herbalife do Brasil. Conta pra gente um pouquinho antes, rapidamente, e depois nós vamos fazer outras perguntas. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, gratidão. Gratidão a Deus por essa oportunidade que nós estamos. Gratidão a Deus por ter colocado uma pessoa tão preciosa no nosso caminho como o Wellington Artuso. O Wellington, com as lives dele, tem realmente atingido muitas vidas, a nossa também. Às vezes a gente não consegue entrar logo cedo, vai na gravação, porque fica gravado no YouTube. Verdade. O Wellington, como quer compartilhar conhecimento, ele tem a preocupação em deixar gravado para nós. Então, gente, só quero, neste momento, agradecer. E dizer o seguinte, já que o Wellington está falando sobre foco, eu sempre fui um cara muito desfocado. E através dos treinamentos que nós tivemos aqui, eu fui aprendendo, em primeiro lugar, a lançar metas e criar um foco para alcançar aquilo. Imagina você viajar 0800 no Vasco para lugares paradisíacos. Nós já fizemos mais de 8 viagens internacionais, fizemos mais de 9 navios cruzeiro, fizemos inúmeras viagens por resorts brasileiros, e toda viagem a gente fica imaginando, será que dá para ser melhor a próxima? E o que é incrível, toda viagem é melhor do que a anterior. Verdade. Eu estava agora andando na praia e pensando, né? Tem gente que... Ontem eu vi um cara falando assim, mas tem mundo, se tem vida melhor que essa, eu não quero conhecer, não. E eu falei assim, se tem vida melhor que essa, eu quero conhecer e quero agradecer. Porque nós vamos conhecer o mundo passeando, viajando com foco. Segue aí as orientações que o nosso amigo está mandando. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Pois não. Dica para você é um cara altamente produtivo, dica para que alguém possa fazer agora e qualificar para as próximas férias.
Primeira coisa, não limite a tua cabeça. Então, para não limitar ela, você já tem que ter o número que precisa. O Wellington acabou de dar o número. Peraí, Ele falou, olha, se você tem um número, divida ele e veja quanto você tem que fazer por mês. Acorda todos os dias olhando para a tua meta. Acorda todos os dias olhando para o prêmio. Se a gente acorda todos os dias olhando para o prêmio, não tem como. Eu e minha esposa, em nossa oração matinal, nós sempre falamos, Senhor, coloca na nossa boca palavras de salvação, palavras de vida eterna, palavras que possam ajudar pessoas. E olha, gente, quando você sai de casa com gratidão e disposto a ajudar pessoas, Deus coloca no teu caminho pessoas que vão te ajudar. Obrigadão, obrigado, Newton. Vamos aproveitar que a gente tem aqui Ale Medeiros. Ale, vem cá, Ale. Ale Medeiros, um dos maiores produtores da Herbalife do Brasil. Top quase todos os meses do estado de São Paulo. Ale Medeiros. Ale, fala pra gente rapidamente o que você fazia antes, satisfações, e o que está sendo essas férias. Eu era da indústria farmacêutica, bom dia a todos, gente. Um privilégio. Um dos privilégios de você acordar cedo é encontrar essas pessoas aqui. Já foi no Cruzeiro. Hoje, verdade? Né, acordar cedo e ter esse privilégio aqui. Eu era da indústria farmacêutica, era representante, e depois eu fui sócio um bar de uma casa noturna. Eu estava totalmente insatisfeito com o meu estilo de vida. Estava 100 quilos, quase 20 quilos acima do meu peso hoje. Sem final de semana, sem qualidade de vida. E eu não tinha perspectiva de futuro. Quando eu olhava as pessoas que já faziam há muitos anos o que eu fazia, eu não enxergava aquilo como um futuro promissor. Então, é uma reflexão importante essa, né? A gente quer ver o nosso futuro, é só olhar as pessoas que já fazem o que a gente faz. Exatamente. Comecei a tomar produtos através do meu amigo, sem acreditar nem no negócio, nem no produto, nada. Mas eu tive resultado, postei minha foto nas redes sociais e as pessoas começaram a perguntar e aí foi incrível. Fiz R$ 1.800 de renda extra no primeiro mês. Rapaz, hein? R$ 1.800 e aquilo fez total diferença, porque a gente, uma renda adicional, sem deixar de fazer o que faz, acho que todas as pessoas no mundo buscam isso, essa renda adicional. E aqui falando, e aí agora... Fala pra gente das férias, Ale, depois não perguntar o que dica. Das férias, eu amo estar nesse meio, eu amo estar no meio, nesse convívio. Aqui não tem uma pessoa que não é altamente produtiva, não tem uma pessoa que não está na pegada. E esse é muito poderoso isso, né? Porque você se conecta, você aprende, você contribui, essa troca, essa atmosfera faz com que você mude a maneira de enxergar as coisas, né? O que você acha normal e o que você não acha normal. Viver essa experiência aqui, sei lá, essa experiência Signature, deve dar o quê? Uns 20, 25 mil, sei lá, para você vir com a família. Verdade. Esses dias aqui. Então, talvez isso seria fora da nossa realidade antes. E aqui é uma viagem de incentivo. As pessoas perguntam, é sorteio? Não. Tem reunião? Não. Tem palestra? Não. É para um grupo, tem limite de vaga? Não. Então, é muito legal você olhar para um negócio e você fala, cara, só depende de mim fazer isso, só depende de você. É proporcional ao seu esforço, à sua dedicação. Isso é maravilhoso, né, Ivan? Ale, dica agora para alguém qualificar para as próximas férias. Primeiro, não tirar do seu radar. Né? Quando você está com algo no radar, que você mira, que você olha todos os dias, que você começa a visualizar aquilo, todas as ações durante o dia, elas te direcionam para isso. E quando a gente não tem meta, né, Wellington, não tem esse objetivo claro, as coisas nos distraem, tudo fica importante. Né? Na verdade, urgente e importante. Né? Depende do que está no nosso radar. Ah, se eu quero fazer, sei lá, churrasco, o que é urgente e importante? Eu marcar os amigos no final de semana e vou focar no churrasco. Se eu quero qualificar para as férias, o que é importante? Eu ligar para as pessoas, fazer as avaliações, colocar meus números de contatos diários, minha rotina produtiva, fazer renúncias, né? Deixar de fazer algumas coisas para qualificar em prol de um objetivo. Então, tudo é importante e urgente de acordo com um objetivo claro. Se você não visualiza, se você não olha para aquilo e nem não trata aquilo como importante, é quase impossível de você alcançar. A pior das atitudes para qualificar é a indiferença. Tanto faz, né? Quando a gente acha que tanto faz, não é importante, aí não dói, não fere, e a gente não avança, na verdade, fica estagnado, paralisado. E quando a gente começa a declarar que é importante, que você entendeu, você fala, não, eu até então não estava, não importa, o que passou, calou. O que virá, virá. Agora eu acho importante, agora eu vou fazer, eu vou começar. E aí, nessa hora, Wellington, quando você não está em movimento é uma coisa, né? Mas quando você começa, o resultado também não é imediato, né? Verdade. Não é hoje, agora que vai acontecer. Mas depois, pouquinho em pouquinho, a coisa vai criando e o efeito composto é implacável. E aí vai ficar perto dele, tá? Obrigado, meu irmão. Galera, um dos maiores produtores da Herbalife do Brasil, Ale Medeiros. Isso é porque a Letícia vai orientando ele. Deixa eu te falar uma coisinha aqui. Galerinha,
Sabe o que a Ale falou? É importante demais agora. Falamos de ter metas claras, falamos de foco, e ele falou uma coisa agora sobre chamado persistência. Não adianta fazer por pouco tempo. O segredo desse negócio nosso é fazer algo de forma acertada por muito tempo. O nome do jogo é persistência. Você fazer de novo, de novo, de novo. Oi, Samira! Oi, Jean! Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos aqui ao vivo na nossa live. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. É muito fácil desistir. Desistir é fácil de qualquer coisa. Desistir do casamento, das finanças, da saúde, de ter uma bolsa. Desistir é fácil. Eu gosto de um vídeo do Mark Hills, né? Que ele fala assim, a única coisa que você não pode é desistir. Ponto final, né? Nunca, 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 nunca desista dos seus sonhos, galera. É sério. Deixa eu dizer, essa vida que a gente está tendo agora, que o Ale foi muito feliz, para alguém vir passar, às vezes, essa temporada aqui no resort com a experiência Ignature, ia gastar aí uns 20, 25 mil reais para a família. E a gente tem isso aqui de graça e é para todo mundo. Você, às vezes, está chegando nessa live agora, está aqui pela primeira vez, você pode se qualificar para a próxima. Às vezes alguém te mandou um aviãozinho, você pode estar aqui na próxima. E a próxima vai ser muito melhor que essa, vai ser num local chamado Enotel, lá em Porto de Galinha, num lugar maravilhoso. Você precisa estar lá. Você não pode ficar fora dessa. Então, falamos então, ter metas claras, falamos de foco, falamos agora de persistência. Fazer até quando? Até conseguir ter resultado. Até dar certo. Wellington, mas tem dificuldades. Vão ter dificuldades sim. Sheila, minha amiga, foi embora ou Sheila está na área ainda? Sheila Coelho. Sheila Coelho, se você estiver aí, Sheila estava aqui até agora, você aperta o sinalzinho demais. Que a gente vai ouvir Sheila Coelho aqui. Daqui a pouco eu quero ouvir Magno Vieira. E hoje eu quero acabar a live 10 para as 8, porque eu quero tomar café da manhã. Vou comer uma omelete maravilhosa que tem naquele café da manhã. Aqui, é lógico tomar shake também. Deixa eu dizer para você que está aqui, não tem como você ser bem-sucedido se você não tem meta clara, se você não tem foco e se você não tiver persistência. E agora, eu quero entrar no último tema da live de hoje, falar sobre resiliência. Então, primeiro, só dando uma fortalecida aqui em persistência, até quando? Até quando der certo, né? Então, lembrando que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, e sacrifício é isso. Sacrifício é abrir mão daquilo que a gente gosta por algo muito melhor no futuro. Então, ou seja, por uma época, até quando, Wellington? Por uma época, eu não sei. Mas eu já te falei, sabe o que para mim seria uma vida ideal para todo mundo aqui? É a gente poder estar daqui a 10 anos, sentado aqui na beirada da praia, vendo o pôr do sol, ou quem sabe vendo o nascer do sol, de um lado, imagina a cena, aqui nesse lugar, de um lado uma mesinha com a comida que você gosta. Pode ser o afo, pode ser também pão de queijo, e pode também ser camarão, lagosta e qualquer outra coisa. De um lado, do outro lado, uma bebida. Pode ser água, pode ser chá, ou pode ser um espumante. Galera, a gente está num lugar onde quando você entra, tem balde de espumante te esperando. Você pode servir espumante. Geralmente as pessoas se servem, mas tem um lugarzinho, tem lá uns baldinhos. Você mesmo pode repor a sua espumante. Champanhe, vinho, suco, qualquer tipo de água que você quer. Cerveja de várias marcas. Chopp para tudo enquanto é lugar. Deixa eu dizer para você. Você precisa viver isso aqui. Que vida boa! E tem vida melhor que essa. E essa melhor vai ser lá no Enotel, em Porto de Galinha, no ano que vem. Então, deixa eu dizer para você. Mas tem que ser persistente. Fazer um dia, fazer outro, fazer outro, fazer outro, fazer outro, fazer outro. Eu sei, vocês nunca vão ouvir da minha boca que é fácil, que é simples, que não tem que fazer nada, só entrar. Quando alguém fala comigo que tem algo muito fácil, eu fico preocupado. Eu não conheço ninguém que foi bem sucedido na vida em área nenhuma, sem dificuldade, sem pagar um preço. Mas eu quero falar aqui, antes de eu chamar o Magno Vieira, eu quero falar sobre resiliência, tá? Deixa eu dizer para você. Existe um Deus poderoso. Ele não quer saber quantas vezes você já caiu na vida. Mas ele quer saber se você está disposto a levantar. E se você está disposto a levantar, ele vai pôr alguém na sua frente, quem sabe um motorista de Uber. Wellington, você acha que vale a pena falar com o motorista de Uber? Deixa eu falar para você uma coisinha aqui. Um dos maiores cheques da Herbalife, tá? É um mexicano que ele era motorista de táxi. Um cara chamado Baruch Gonzaga entrou num táxi e entregou para ele um panfleto e falou da Herbalife. Hoje esse cara faz parte da equipe de 40K da Herbalife. Então, deixa eu dizer para você. O nome dele, procura na internet aí, José Manuel. José Manuel, membro da equipe de presidentes 40K, 3 ou 4 diamantes, se eu não me engano. É um dos maiores líderes da Herbalife, já esteve no Brasil dando treinamento. Se você quer o WhatsApp dele, você me pede que eu passo o WhatsApp dele para você.
meu amigo José Manuel, membro da equipe 40K, presidente da Herbalife, altamente produtivo e alguém que recebeu um convite. Então, deixa eu dizer para você, não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, mas você tem que ter resiliência para levantar quantas vezes foram necessárias. E você sabe quantas vezes você vai levantar? Vai depender do tamanho dos seus sonhos. E se você tem um sonho de ganhar 2, 3 mil reais, duas coisas podem acontecer quando o seu sonho é ganhar 2, 3 mil reais. Número um é você alcançar, ganhar 2, 3 mil reais e a vida não muda. Ô, minha sogra! Estou com saudade da senhora, minha sogra, diretamente de Belo Horizonte. Minha sogra querida. Minha sogra, já vou dar um depoimento aqui para todo mundo. Eu sou o único genro que eu acho que anda com as fotos da sogra na carteira. Eu nem trouxe minha carteira aqui hoje, não tem como mostrar. Mas eu... Água de coco! Me trouxeram água de coco aqui na praia. Rapaz... E não é água de coco de caixinha, não. Então, deixa eu dizer para você que está aqui nessa live agora. Não importa quantas vezes você caiu, tem que ter resiliência. Agora, anota aí, o tamanho da sua resiliência é tamanho dos seus sonhos. Se você tem um sonho de 2 mil reais, duas coisas podem acontecer. Número um, você ganhar 2 mil, sua vida não muda. Inclusive, se você ganhar 2 mil e alguém te oferece um emprego com vale transporte e refeição para ganhar um salário mínimo e um plano de saúde, o salário mínimo é 1.600, 1.500. Mas as outras coisas, passa um pouco, 2 mil, você vai embora para lá. E com um salário mínimo, você não vai realizar sonho nenhum. Eu não conheço nenhuma pessoa rica no mundo, uma pessoa que tem liberdade de tempo e qualidade de vida, sendo empregado, tá? Então, para você ser bem-sucedido, ou vai ter que ser empreendedor, ou vai ter que ser um artista, ou vai ter que ser um atleta, ou vai ter que ser um inventor, ou vai ter que ser um empresário em qualquer área. Não dá para ser bem-sucedido ganhando salário, galera. E não importa se o salário é 2, 10, 20, 30 ou 50 mil reais, salário é salário. A gente termina assim, ó, salário. Termina com a boca fechada, com tristeza. Agora, quando você fala assim, royalties, bônus, é outra coisa, na verdade? Então, deixa eu dizer para você. Eu quero te fazer esse convite para a gente finalizar a nossa live aqui. Eu quero ouvir rapidamente Samira. Eu quero ver Jean hoje. Jean nunca fala aqui. Jean, nós vamos ouvir Jean e Magno Vieira dando dica para a gente aqui. Mas eu quero dizer para você aqui. A pergunta é, você é uma pessoa que tem metas, você é uma pessoa que tem objetivos, você é uma pessoa que está focada, você tem persistência e você é uma pessoa resiliente, está pronto para tomar pancada, cair quantas vezes for e levantar quantas vezes for preciso. Então, deixa eu ouvir Jean aqui. Jean, vem cá, Jean, por favor. Jean, diretamente de Santa Catarina, me deu um vinho ontem maravilhoso. Jean, fala pra gente o que você fazia antes ou faz, né? Insatisfações e o que essas lives te ajudam. Bom dia, pessoal. Bom dia, Wellington. Parabéns pelas suas 1.300 lives, agora 1.301, já passando essa barreira. Eu, na verdade, sou profissional de educação física já há mais de 40 anos e atuo em outras áreas também, na área de implementação, atuo na área pública também. E a Samira, minha esposa, é quem desenvolve mais negócio. Eu trabalho de forma bastante parcial e a nossa satisfação realmente, quando conhecemos a Herbalife há 27 anos atrás, era poder estar mais junto com os nossos filhos, aproveitar mais a nossa vida, tínhamos uma boa condição financeira e agora estamos realmente buscando um novo momento, agora só os dois em casa, já com netinha, tentando agora buscando agora cada vez mais qualidade de vida e isso a Herbalife nos proporciona todo dia. Jean, o que essas lives te ajudam? Sem dúvida nenhuma, de janeiro para cá, a gente já começou a acompanhar isso aqui, essas lives, fizeram toda a mudança no nosso negócio, estamos sim com uma produção já bem mais alta, estamos recrutando muita gente, estamos inspirando muitas pessoas e por isso estamos aqui nas férias, que é onde a gente quer que todos vocês também venham participar das próximas férias no Pernambuco, que vai ser maravilhoso, tenho certeza que para superar essa não vai ser fácil, mas eu tenho certeza que vai superar. Jean, como está sendo aqui? Fala alguma coisa que teve aqui que você fala assim, caraca, valeu a pena. Bom, só o fato de estar envolvido com as pessoas que estão há tanto tempo na Herbalife, com grandes resultados, com grandes experiências de vida, isso aí não tem preço. E, acima de tudo, assim, conviver com esse pessoal, as férias em si, de acordo às 6 horas da manhã, ver esse cenário maravilhoso. Isso aqui não tem preço, estar com vocês, todos aqui, com você, o Elton, sua esposa, está sendo muito bom. Magno Vieira vai nos ceder aqui, aí é um fechamento de qualidade, pode ter certeza. Magno Vieira, vem aqui, Magno Vieira, para a gente finalizar a nossa live com chave de ouro. Magno, fala para a gente como que está sendo essas séries aqui e dica para a próxima. Pessoal, simplesmente maravilhoso. Ambiência é tudo na vida da gente. Desde 4h pouco da manhã hoje, que eu estou conversando com o Edson, nós encontramos às 5h pouco da manhã, para assistir o nascer do sol, juntamente com a Sheila, que é presidente, esposa do Paulinho Zambuí.
E esse ambiente é simplesmente maravilhoso. Você acordar de frente para a praia, as piscinas, o local extraordinário, momento único. Hoje eu fiz uma pergunta para mim. Se eu nunca tivesse assinado o registro na Herbalife, eu estaria nesse local, nesse dia, com tantas pessoas acima da média, como a gente tem essa oportunidade de estar aqui. Agora vamos falar sobre resiliência que o Ed falou aqui. Quantas vezes a gente está no alto e às vezes picos e vales. Aquele livro. Nem sempre a gente está lá no alto e nem sempre a gente está no buraco. Então a gente tem que ter resiliência para saber a hora que a gente está lá em cima, a gente curtir, a hora que a gente está no fundo, a gente agradecer. Dei graças a tudo para que nós possamos voar dentro desse negócio, dentro da oportunidade em tocar vidas e transformar vidas. Agora a dica para próximas férias. Primeiro, chama o seu novo e pergunte para ele se ele sabe quantos pontos, quantos shapes, quanto de volume ele tem que fazer. Quando a gente tem isso detalhadamente, fica muito simples. Para nós, por exemplo, quando lançou o Chile, o Úrsula falou, nós temos que fazer 35 mil em 4 meses. A gente vai fazer os 35, a gente qualifica sempre o topo mais alto. A gente busca, a Herbalife coloca na mesa. Colocou na mesa, a gente vai buscar. Nem sempre a gente conquista, mas a gente, por exemplo, essa experiência aqui, ó, que é o Signature. Eu nem entendo, rapaz, ó. Essa experiência aqui, ó. Ontem, nós estávamos num local, simplesmente assim, é indescritível o local que nós estávamos ontem. Então, saber quantos pontos tem que fazer e ter tudo isso anotado, saber o que a gente tem que fazer todos os dias, quantas pessoas que a gente tem que falar, e boca nervosa. Falar com todas as pessoas, boca nervosa. Obviamente, aquilo que a gente sempre fala, nunca ser chato, mas a boca tem que estar nervosa em ofertar produto e ofertar a oportunidade de nós avançarmos e ter lojas, e ter franquias, e ter um negócio grande dentro dessa oportunidade. Beijo! Galerinha, 7 horas e 50 minutos. Como eu disse, hoje ia acabar a live mais cedo. Vou ali tomar um café da manhã agora com os meus amigos. Estou te esperando amanhã, 7 horas da manhã, aqui na live Café com o Presidente. Vou arranjar um lugar diferente para a gente fazer a live amanhã. Deixa eu terminar aqui para vocês verem só o visual de onde a gente está fazendo a live hoje. Deixa eu mostrar para vocês. A live está sendo feita aqui. Olha só que cenário. Coisa de louco. Então, fiquem com Deus. Até amanhã, 7 horas da manhã, na live Café com o Presidente. Tchau, tchau. Fui.